Olá pessoal, nesta aula você vai aprender sobre a equação da reta. Nós temos exemplo aqui de uma reta localizada no sistema cartesiano, onde nós temos localizados aqui dois pontos. O ponto 1, 2, 1 de x, 2 de y, 3, 5, 3 de x, 5 de y. Então, 1, 2, 3, 5. Então, por essa reta aqui, nós temos aqui nela vários pontos, nós não sabemos o valor, x, y. Se este ponto aqui, x, y, com mais desses dois pontos aqui, 1, 2 e 3, 5, se eles estiverem alinhados, então ao colocarmos aqui numa matriz, acrescentando aqui 1, 1 e 1, o determinante deverá ser 0, ok? 0. Se não estiver alinhado, então vai dar diferente de 0. Então vamos achar o determinante aqui, e aí sim nós vamos encontrar a equação geral da reta. Como calculamos aqui, ó, x vezes 2, 2, então vai dar 2x. Depois nós temos 1 vezes 5, 5, aí vezes 1, então mais 5. E depois nós temos aqui 3 vezes y vezes 1, mais 3y. E agora sim, 3 vezes 2, 6, Isso não vai dar, aí colocamos menos 6. Depois nós temos 5 vezes 1, 5 vezes x, menos 5x. E depois nós temos 1 vezes 1 vezes y, que vai dar, no caso, menos y. Isso é igual a 0. Ok? Então, 2x com 5x, nós temos então menos 3x. E o y nós temos 3 menos 1, vai dar 2. Então vai dar 2y. E o 5 e 6 aqui nós temos menos 1 igual a 0. Pronto. Temos aqui a equação geral desta reta. Ok? E agora você pergunta, e a equação reduzida? Bem, a equação reduzida, nós temos aqui o formato da equação geral, Que é esse formato aqui que nós encontramos aqui. Onde o A é menos 3, o B é o 2 e o C é o menos 1. A equação reduzida, nós vamos isolar o y. Onde o y isolando aqui, a gente vai ter menos AX sobre B, menos C sobre B, quando você isola o y. Então, para facilitar, nós podemos então colocar essa equação como y igual a m, que multiplica x, mais n, para não precisar reescrever tudo isso aqui, menos a sobre b e menos c sobre b. Então, simplificamos dessa maneira aqui, onde o n significa o menos a sobre b. E o que significa isso aqui, esse menos a sobre b? Isso aqui é o coeficiente, coeficiente angular. E o que é o coeficiente angular? É a tangente do ângulo de inclinação desta reta aqui, com o eixo 2x. Então, vamos entender isso melhor. Então, vamos aqui, isolando o y dessa equação, nós vamos encontrar a equação reduzida, que seria, então, y vai ser igual ao quê? Vamos colocar aqui 2y igual, passa o 3 para o outro lado, fica 3x, e aqui mais 1, onde o y vai ser igual, aí aqui o 3 fica sobre 2x e o 1 fica 1 sobre 2. Pronto. Aqui está a equação reduzida desta reta. Simples assim, ao isolarmos o y, igual fizemos aqui em cima, onde sabemos que essa parte que acompanha aqui o x, que é o coeficiente angular, que é a tangente do ângulo de inclinação desta reta. Ok? Simples assim, fácil assim. Mas talvez você queira usar um outro método, não utilizando matriz. Você pode, então, encontrar a equação reduzida primeiro. Como? Você olha aqui, traça aqui paralelo ao eixo do x, uma reta, e também paralelo ao eixo do y, e você forma aqui um triângulo retângulo, tendo como hipotenusa, aqui, esses dois pontos aqui, como hipotenusa. Então, a tangente do ângulo, que é justamente isso que acompanha o x, é o quê? É este cateto aqui sobre o cateto aqui, porque a tangente
é isso, né? É o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Né? E qual a medida desse cateto aqui? É o 5 menos 2, 3. Qual a medida desse cateto aqui? É o 3 menos 1, né? Que é 2. É por isso que a gente calcula, né? Desta maneira. Muitas vezes nós calculamos x, y tal sobre o x tal, aí faz aquela coisa toda, né? Como, por exemplo, o yb menos ya, né? Sobre xb menos xa, aquilo que você viu lá, né? Que dá justamente que é a tangente do ângulo. É isso que a gente fez aqui, 3 sobre 2, ok? Então, é o que dá aqui a tangente do ângulo, que é justamente isso aqui, que acompanha o x, o coeficiente angular. Encontrando, então, a tangente deste ângulo aqui, né, que é 3 sobre 2, você coloca neste formato aqui, né, y igual, no lugar do m aqui, que é a tangente, ó, 3 sobre 2, vezes x, mais n. Você já está quase lá, né? Basta agora você escolher um dos pontos, pode ser o 3,5 ou 1,2, coloca aqui nos valores. Né? Por exemplo, você tem aqui 1 de x, 2 de y. Aí então, o y é 2, né? E o x é 1. Né? É aqui vezes 1, mais n. Fazendo esses cálculos aqui, você vai encontrar que o n é igual a 1 sobre 2. Né? Simplesmente você vai e coloca aqui no lugar do n, né? 1 sobre 2. E aí você chegou, então, à equação reduzida primeiro, usando este caminho, sem precisar usar matriz. Né? E se você quiser fazer a equação geral, é só igualar isso aqui tudo a zero. Não é? Você pode passar isso aqui tudo do lado de cá, né? E colocar igual a zero, né? Que fica exatamente isso aqui. Ok? Agora você pode talvez perguntar, mas e se for uma reta de outra maneira, né? Ou seja, se for ao contrário, né? Vamos ver, para o outro lado, por exemplo, vamos imaginar que nós temos então uma reta aqui, né? Do lado de cá. Por exemplo, né? Nessa direção aqui assim. Né? Então ela está aqui para cá. Né? Aí você vai formar o triângulo retângulo, né? Com esses dois pontos aqui, né? O ponto 1, 2 e o ponto 2 de x, 0 de y. Então você vai formar um triângulo retângulo aqui com esses dois pontos, ó, dessa maneira aqui, aqui e aqui. Aqui vai estar o triângulo retângulo. Então o cateto oposto é esse aqui, que vale quanto? Ó? 2 menos 0 aqui, ele vale 2. E o cateto adjacente, que é esse aqui, ó, 2 menos 1 vai dar 1. Então ele tem 1 aqui de medida. Então, na realidade, o cateto oposto, o cateto adjacente, vai dar 2 sobre 1. Então, a tangente do ângulo nós chamamos que é igual ao quê? Igual a 2. Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Deste ângulo aqui, formado com o eixo do x. Só que este triângulo aqui ele está do lado contrário. Porque nós calculamos o ângulo sempre assim, ó, dessa parte assim, girando assim, sentido anti-horário. Não é? Então, é sempre do lado de cá. Então, seria este ângulo aqui, ó. Né? Se nós encontramos a tangente deste ângulo do lado de cá, a tangente deste ângulo aqui, que é o certo, é o contrário, no caso é o negativo. Então, a tangente seria igual a menos 2, que é a tangente deste ângulo aqui. Ok? Então, neste caso aqui, nós encontramos um valor negativo, porque essa função aqui, ó, é uma função decrescente. Então, essa parte aqui, né, é negativa. Aqui o coeficiente angular é negativo. Então, aqui nós vamos formar, então, y igual, aqui seria menos 2x mais n. Né? E daí, então, colocamos um dos pontos, pode ser esse ponto 2x, 0 de y, ó. Aí seria 0 aqui igual, e no lugar do x botamos os 2. Né? 2 vezes 2 mais n. Aí encontramos o n. Né? Que o n vai ser igual ao quê? 2 vezes 2, 4. Aí passa para o lado de cá. Então n é igual a 4
positivo, não é? Correto? 2 de x, 0 de y. Então está correto aqui, o x é o 2 e o y é o 0. Não é? Então fica y igual a, nós encontramos que a tangente é o menos 2x mais, e o n então, achamos que é o 4. Está aí então, né, esta equação reduzida desta reta aqui. Ok? E daí então, se quiser fazer a equação geral, é só igualar tudo a 0. Muito bem, espero que você tenha gostado. Se gostou, dê um like. Se você não está inscrito, inscreva-se. E deixe também seu comentário. Ok? E até a próxima aula.